Olá, Olá, Marabu, tudo bonzinho? tudo bem? E você? Tudo bonzinho, tudo bem. Nos fizeram um pedido para falar sobre o tópico a percepção do tempo e a felicidade. Podemos? Sim, o tempo inexiste, a realidade de quem se coloca em estado de graça, felicidade, quando você não percebe o tempo e deseja que o mesmo seja atemporal e uma constante, onde você espera que ocorra, onde há percepção de ansiosidade antes do momento ocorrer, aquilo é estar feliz. Aquilo é o que nós chamamos de ascensão. Os seres que não se colocam perceptíveis ao decorrer do tempo e espaço estão nesse estado que pessoas chegam autenticamente quando se descobrem em certos temas ou em certas atividades. Kung Fu. Mas voltando, o ser humano desenvolveu a percepção, autoanálise, se colocando diante de experiências, expectativas, capacidades e adaptação para a sobrevivência. Com tudo isso veio a percepção de um decorrer de tempo em uma constante de análise. Assim ele poderia se adaptar melhor às condições, tendo uma melhor performance diante das dificuldades naturais em uma convivência ecossistêmica junto com outros animais mais fortes, com melhores ferramentas físicas, porém psicologicamente inferiores em um processo de produção mental. O tempo é uma ilusão, mas uma ilusão funcional. Compreende? Então, pode-se dizer que o tempo é uma ilusão que exerce uma função de linearização para que se tenha um processo de autoanálise? Exato. Dei um contexto um tanto mais animal para um entendimento dentro dessa simplicidade, porém dando complexidade ao mesmo tema. É isso mesmo. Agora eu dou a introdução aos seres que dão a alguns estudos como Excelsius, seres fora do tempo e espaço. Quando você está fazendo algo que te dá uma expansão essencial, você está feliz. Você não nota o tempo, não se molda a condições. Você é atemporal. É uma dica sobre a existência, compreende? Sim, e tem, tem pessoas, tem seres, tem pessoas que dizem que é, eles vivem em estado de constante fluidez. Então, eles não notam a passagem do tempo e eles simplesmente seguem a sua a opção que dá a eles maior sensação de tesão naquele momento, de felicidade, de bem-estar, e eles sempre vão seguindo isso e deixando que o universo traga a eles o que eles têm que prestar atenção naquele momento. É isso? Exato. Eles ainda estão à mercê da captação do decorrer da linha de espaço-tempo. Estão vivos, Sim, porque estão porém, aqui. eles não se prendem a conceitos de tempo sobre pressão psicológica, sobre contextos idealizadores de um tempo sempre inalcançável. As pessoas que buscam a vida sobre o término do período de trabalho
sobre a chegada da sexta-feira e a chegada das férias, ou do dia 5, quando o dinheiro cai na conta. Na verdade, elas estão indo em direção à morte, estão matando a vida, estão buscando o término da mesma, em vez de prestar atenção em seus potenciais, na felicidade de cada instante. Isso é consciência. Mas esse tempo abstrato que se criou coletivamente, ele vai ainda além, ele é uma ilusão que roda em cima do tempo linear em si, porque, por exemplo, se eu olho os primeiros povos, né? Os primeiros povos, eles não tinham um relógio, eles viviam integrados com a natureza, eles tinham uma sensação de tempo, mas de que é o dia, depois a noite, sem a pressão, aquilo não era fator estressante. Sim, da era industrial. Exato. É o mesmo princípio que os mesmos pensadores fazem quando você abordou ainda há pouco. Eles não estão fora da linha do tempo, mas eles estão dentro da linha de forma simbiótica e não à mercê da mesma. Quando você medita, você tende a ou ver o tempo passar mais devagar, ou ver o tempo passar mais rápido, ou simplesmente não nota, dependendo do estágio que você se encontra em um processo de autoconhecimento dentro da própria meditação. Ou até mesmo para quem gosta de ser mecânico. Quando a pessoa tem um impulso de vida, como dizia Spinoza, como diz o nosso amigo aqui, você tem um impulso de vida, você tem um potencial de felicidade, então você não nota o tempo. Você fica 3, 4 horas mexendo em um motor, que para muitos é algo extremamente chato e entediante, mas para você é incrivelmente satisfatório. Assim você entra em um processo que quando você olha no relógio já é hora de terminar o expediente, mas você não termina, pois aquilo para você é maravilhoso. Não há lição ou cartilha para a felicidade. São valores sempre que se complementam. Compreende? Alguns valores que para você, diante da ética, são valores que te trazem extremo tesão de viver. São os mesmos valores que para outro são valores que trazem um tédio extremo. E diante dessas diferenças, a evolução se manifesta e se coloca atemporalmente superior a todo o contexto existencial, sempre expressando a essência e multiplicando, co-criando realidades. Entende? Então, na minha autenticidade, eu posso honrar o meu valor, respeitar o meu valor, viver autenticamente, respeitando o valor do outro também. Sim, a ética de viver em conjunto, viver no social, ser capaz de viver com todos, tendo um código de ética onde todos têm voz democraticamente. A ética é o padrão de convívio, de melhor convívio social dentro de um grupo. Seja um grupo de uma pessoa só ou de várias pessoas. Ética é o bem-estar autêntico de todos. Mas é possível. Não há como alguém impor um código de ética, sendo que o código de ética é a palavra de todos democraticamente. Exato. Então, é possível chegar à ética sem o autoconhecimento? Impossível, pois você não sabe o que é bom para você autenticamente. Sem então, se conhecer, se frustra. Então, é por isso que tem, então, essa evolução, então, começando na moral e nos códigos de moral, e aí, à medida que a gente vai evoluindo no autoconhecimento, se chegando mais à ética do que à moral em si? Exato. A moral, na verdade, é a escolha que você tem sobre determinada configuração, independente de
interpretações externas. Platão já dizia: o que você faria se fosse invisível? É exatamente a sua moral. O que você faz se ninguém está olhando? Sim, Radares de trânsito são imorais. Câmeras são imorais. Usar um crachá de uma empresa aonde você vai dar uma palestra em um determinado andar e esse crachá te dá acesso apenas àquele andar, naquela porta, naquele determinado espaço, isso é imoral, pois não te dá a escolha pessoal de ir até lá ou não. agora eu não entendi. Por que é imoral? É uma perspectiva funcional se reconhecendo os limites da moral dos indivíduos de agir de acordo com certas regras estabelecidas. Exato, é imoral, pois não dá a ele a escolha. Vamos dar um outro exemplo. Mas tem uma Você está função na no Suíça, sistema. mas é imoral. Uma função imoral. Vamos dar outro contexto. Você está na Suíça. Estou falando Suíça porque não contrai os campos, porque lá isso ocorre. Está frio e você está diante de uma praça e existem dois bancos. Um banco está cheio de jornais e o outro tem uma caixa com dinheiro. Todos sabem o valor de cada jornal. Então você tem a escolha de pegar o jornal, pegar o banco, a caixa e o dinheiro e ir embora. Ou pegar só o jornal que você lê e ir embora. Ou você pegar o jornal, pagar, fazer o seu troco e ir embora. Independente de alguém que está olhando ou existir um jornaleiro ou não. É o que você faz intimamente sobre a escolha. Essa é a sua moral. A moral é individual. E a ética é o melhor para o convívio social de várias morais. Um estudo melhor sobre a moral, independente de um processo sistêmico para o melhor em convívio, onde normalmente a moral de cada um vai contra um processo ético, onde eu só dou acesso àquele de índole questionável, sobre moral questionável, que ele não irá ao andar que eu determinei. Eu sei que é um contexto complexo, porém, esse é o sentido lógico da moral. Qualquer outro sentido é uma imposição sistêmica, onde eu defendo a moral do coletivo inexistente e imponho um conceito depreciativo a todos. Mas essa ficha não está caindo, porque para o próprio ponto do desenho da configuração de sistemas, tem respeito à tentação que o outro tem de fazer alguma coisa, que colocar limites naquilo para que ele nem se sinta tentado a fazer, é respeito à pessoa. Eu estou te dando um conceito moral, da própria moral. Não use essa moral como a sua moral. Use a moral apenas como expressão humana, independente do que é certo ou errado. Eu não estou dizendo que privar seres de moral duvidosa de fazerem coisas ruins ao sócio, a todos, seja errado. É um estudo aberto para autoanálise e auto-questionar. O mesmo será melhor abordado diante de um contexto sistêmico. Sim, porque para mim ficou Podemos fechado. estudar sobre a moral. Porque para mim ficou muito fechado chamar essas configurações do sistema de imorais. Sim, Talvez porque a elas sejam moral não é do amorais. coletivo. Imoral. O que é moral é deixar uma rodovia sem limites, onde a moral de cada um vai dar a ele a liberdade de escolha de andar de forma imprudente ou prudente. Mas sim. Seres com uma moral coletiva em convívio ético andam de forma coerente.
mas sem o limite de velocidade na rodovia, eu não sei o que é prudente ou imprudente, porque eu nunca viajei por aquela rodovia. Eu acho os limites de velocidade extremamente úteis e caridosos. Alguém trafegou por aquela rodovia e colocou para mim o limite de velocidade seguro, para mim, que estou viajando pela primeira vez por aquela rodovia, conseguir trafegar numa velocidade que aqui é considerada segura para Você aquela gosta rodovia. de um pai, gosta de um contexto cuidador sobre o mundo fofo sistêmico, porém dentro de um estudo base da própria moral em si, sobre um pensador que se coloca dentro desse contexto, essa é a base. Porém, podemos estudar mais e trazer uma outra abordagem no futuro. É uma figurinha para a construção de um universo mais moralmente aceitável de distintos pontos de vista. Porque mesmo na Alemanha, onde tem a Autobahn ela, tem uma parte dela onde você trafega sem limite de velocidade, mas tem as pistas onde tem o limite para as pessoas que querem trafegar sem ficar sendo incomodada pelos irresponsáveis que querem trafegar a Eu não 400 estou mil falando o quilômetros. que é certo ou errado. Estou falando qual é o sentido intrínseco da moral. Não estou falando que é errado ter limites. Estou usando princípios análogos. Porém, qualquer tipo de tentativa de lhe mostrar que o mundo que você vê é distinto do real sobre a minha ótica é, no mínimo, ignorância. Então vamos Porém, o voltar. princípio foi traduzido Então vamos sair do sistema, vamos voltar no básico. A moral, então, é a liberdade de escolha. E toda vez que eu sobre a sua imponho. moral. Quando você não rouba algo porque tem uma câmera, você não está usando a sua moral. Você está usando o medo. Sim, então toda vez que eu imponho certas limitações na liberdade de escolha do indivíduo naquele momento, Eu limito a moral dele. eu limito a moral dele. Então eu estou agindo imoralmente. Dentro de um centro lógico, sim. Porque quando há um limite de velocidade, eu tenho um padrão sistêmico que eu imponho, porque eu sei que a moral daquele indivíduo é duvidosa, então eu trabalho o medo dele. Medo de ter multa, medo de ter acidente, mas eu não uso a moral dele para ele ser cauteloso e uma moral elevada para que não haja uma conduta duvidosa ou um acidente. Poderemos discutir décadas sobre isso, porém é apenas um princípio onde a moral de cada um é expandida diante do autoconhecimento, onde eu sei que eu usando a minha moral e expandindo a forma com que os outros olham o meu grupo, eu estarei trabalhando em mim mesmo. Mas poderemos fazer uma conversa apenas sobre a moral e sobre o uso da própria moral nos contextos históricos. Assim, damos um certo apoio para uma ótica dentro desses contextos. Tudo bem, sim. Seria bom. A gente pode fazer um para a gente ir Voltando ao pouquinho a princípio de pouquinho. felicidade, aos poucos, essas limitações contra a moral individual de cada um traz um contexto sistêmico e um padrão nas pessoas, onde elas não evoluem a sua moral, pois um contexto impositório leva a uma desconfiguração da minha individualidade como ser. Eu não uso a minha capacidade de pensar. Eu não uso a minha reflexão sobre tal tema, pois tudo é fácil e tudo me leva a um comportamento único. O senso de moral coletivo estabelecido pelo tempo não me deixa nem refletir sobre o que eu faria se eu não tivesse um crachá que me leva a uma sala.
mas é apenas uma analogia, como diz e dizem estudiosos no mundo da ideia, usando o psique do menino. Eu acho que a introdução está satisfatória. Vamos realizar um diálogo Sim, mais porque extenso sobre o mesmo tema. sim, porque para mim é difícil de me desapegar da visão sistêmica das coisas. Não Então, é um quando pedido, é uma conversa natural, pontos de vista diferentes, e não vamos impor o meu ponto de vista sobre o seu e o seu sobre o meu, causando desequilíbrio até quem nos ouve. não, mas aí é só ir pedrinha a pedrinha. Exato. Porque é tudo uma coisa só, não tem jeito de ser diferente. Eu posso só não estar vendo as pedrinhas todas. Só existe um ponto importante. Só existe um crachá, um padrão e acesso a uma porta, porque aquilo é equilibrado e é o melhor para a pessoa que se coloca naquele contexto. Eu não estou dizendo do mundo como ele funciona, eu estou dizendo do mental, dos elementais diante a moral e a ética, e o convívio e o princípio da felicidade sobre tais temas que são Ah, intrinsecamente ligados. então agora voltamos de novo à felicidade e aos estados fluidos, porque as pessoas que propõem esses estados fluidos de se viver, elas falam justamente isso. Uma delas fala justamente isso, que eu posso confiar que a cada momento o universo vai me trazer as coisas que eu preciso decidir. Então, por exemplo, tem uma dessas pessoas que ele checa e-mail até ele não querer mais checar e-mail. E aí não importa o que mais tem ali, ele para e vai fazer o que deu vontade dele fazer. Se deu vontade dele dormir, ele dorme até ele não querer dormir mais. Quando dá vontade de não dormir mais, ele vai fazer outra coisa. E quando eu estava escutando essa palestra dele, eu falei assim, meu Deus, esse homem deve ser um fracassado, ele não deve conseguir fazer nada na vida. E aí eu fui descobrir que ele, na verdade, é o presidente de uma das maiores editoras aqui de um país, vamos dizer assim. Mas ele vive Pode dizer assim, o país, não há problema. dos Estados Unidos. Mas bom, quase que não, do mundo, porque é uma grande editora. E ele faz isso. Ele, ele decide baseado nas probabilidades que aparecem na frente dele, ele decide o que ele mais quer fazer na sua autenticidade e vai sempre seguindo aquilo. Então, por exemplo, Novamente estamos batendo nas colunas sobre um padrão de felicidade. Para ele funciona assim. Ou não, não sei. Mas ele vende essa ideia. não, apenas no sentido de que você estava falando, de que os elementais que funcionam nisso tudo, que se o crachá apareceu na frente da pessoa e se as opções de acessar ou não certos andares apareceram na frente da pessoa, que aquela escolha está equilibrada, eu não preciso, de certa Não, a forma. escolha não está equilibrada. O contexto está. Porém, eu estou convidando essa pessoa a se projetar sobre atitudes que ela não seria programada. Até aí, ela pode usar os mesmos elementais para formatar outras realidades em um estado reflexivo sobre a ampliação de uma moral, porque em algum momento alguém não estará olhando e o que lhe vai determinar as suas atitudes é exatamente essa moral, elevada ou não, diante de tais reflexões. E isso é ser feliz, autêntico, sobre filtros da própria moral, sobre uma escolha individual, sobre contextos sociais ou não. Não há um padrão, não há alguém que venha a ser feliz de um jeito. Existe um padrão vibracional para cada essência. Existe uma felicidade para cada vibração. É um convite à reflexão. E funcionou, você refletiu. Eu agradeço a oportunidade e teremos outras oportunidades para tratar do mesmo tema. É um convite ao questionamento de quem nos ouve também. Sim, convidamos todas as perguntas, as dúvidas e vamos continuando com esse tema em outra conversa para ir abrindo mais. Exato, lembrando que é apenas uma introdução, assim como outras conversas. Não é uma lei,
não é um princípio pré-estabelecido, não é uma ofensa às crenças das pessoas, é apenas um convite, pois a verdade está em todos, e todo e qualquer questionamento é aceito diante da proposta de autoconhecimento mútuo. Que a paz do bom senso e de uma moral livre esteja diante de todos, sobre uma ética de convivência social, onde a felicidade e o estado de paz seja o princípio e a primeira escolha diante da dúvida. Obrigado. Gratidão.